Olá, que Deus abençoe em nome de Jesus a nossa quarta-feira para proclamar liberdade aos cativos. E o versículo do dia se encontra em Neemias 4, no versículo 6, né? Nós vamos ver aqui ainda a continuação da pregação de Neemias, né? Que fala dos inimigos que estavam se opondo contra a construção. E aqui nós vamos poder entender que os fracos, como dizem os inimigos, né? Os fracos não iria conseguir construir, né? Os fracos foram desprezados por quem se achava, por quem achava que era poderoso e que achava que podia reinar, que podia acabar com os propósitos de Deus na vida do povo de Deus. E aqui nós vamos poder ver que essa reconstrução ela foi construída para a honra e glória do Senhor, porque essa construção ela não foi feita por mão de homem, ela foi determinada por Deus que essa reconstrução viesse a ser feita. Ou seja, tudo que nós apresentamos a Deus em oração crendo, a gente vai receber. Então nós vamos ver aqui no versículo 6, né? Dizendo assim: por fim, o muro foi construído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. O povo trabalhou com entusiasmo porque houve cooperação, houve união, o Senhor estava na frente, né? Havia homens de Deus na frente desse trabalho, todas as coisas cooperaram, né? Além de ter o inimigo sempre tentando atacar essa reconstrução, tentando parar, mas ali a obra de Deus foi feita, porque Deus estava em primeiro lugar. E quando Deus está em primeiro lugar, tudo vai fluindo, tudo vai dando certo. E foi isso que acontece, isso que aconteceu. Essa reconstrução, ela foi avante, o povo trabalhou com entusiasmo, com alegria, porque era a obra do Senhor sendo realizada. E tudo que é para o Senhor é com amor, com alegria, né? Com força, determinação, porque estamos dando o melhor para o Senhor. E quando há um melhor, né? Deus abençoa. Os inimigos queriam atacar essa reconstrução, queriam acabar com essa reconstrução, né? E hoje em dia não é diferente. Nós sabemos que o inimigo, ele se opõe contra a obra de Deus, contra os propósitos de Deus. E nós podemos entender também que cada um só dá o que tem. Se a pessoa está cheia de treva, ela vai manifestar o que há dentro dela. Maldade, ruindade, perversidade, o tempo todo querendo perseguir, destruir, né? E ontem na pregação, eu não postei, mas eu vou postar depois, nós podemos ver o apóstolo Paulo também comentando a respeito disso, que ele foi atacado por multidões, né? As multidões atacavam, procuravam, além dele ter sido desprezado, além dele ter sido açoitado, preso, por ter sofrido as perseguições por amor ao Evangelho de Cristo, por estar fazendo a obra de Deus. Ele estava ali falando, mostrando para aqueles que eram de Deus, né, que estar com Cristo é tornar-se participante dos sofrimentos, é vivenciar essas lutas, né? Temos dias melhores, dias felizes, temos, mas nós também temos que entender que nesse mundo é um mundo já de aflições, onde o mundo já é do maligno e nós somos peregrinos, não somos mais desse mundo. Estamos aqui sendo preparados para o nosso lar celestial, onde Deus, Ele tem a obra preparada, Ele tem nossa morada está guardada, e nós temos que zelar
pela palavra, temos que zelar pela nossa comunhão, pela nossa salvação. E aqui vamos ver que o apóstolo Paulo não é aqui nesse capítulo, mas em outra palavra que eu preguei em 2 Coríntios, né? Vem retratando que Paulo vem falando tudo que ele passou, mas tudo que ele fez foi com amor. Ele enriqueceu a muitos, mas ele se sentia feliz, ele sofria retaliações no mundo espiritual, tudo pelo chamado, pela obra, por ele ter dito: eis-me aqui, ele está fazendo a vontade de Deus e está sofrendo essas retaliações ao qual ele vem falando. Olha como é que a palavra mudou, né? Eu vou terminar de ler aqui, mas eu vou lá em 2 Coríntios, que eu estava pregando ontem, vem dizendo assim: olha, proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos a arma da justiça com a mão direita para atacar com a mão esquerda para defender. Ele usava as armas espirituais para atacar no mundo espirituais, enquanto os inimigos vinham atacar com as armas carnais, né? Então, quando houve no mundo espiritual o atacar espiritual, o inimigo não prevalecia. E aqui vem dizendo assim: servimos que as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogie. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Ou seja, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria, né? O apóstolo Paulo, ele vem mencionando também aqui que o que interessava para ele era servir o Senhor e ter a honra e ser reconhecida por Deus, né? É claro que é bom se o homem está reconhecendo, é porque é Deus que fez o reconhecer, mas ele estava mostrando que o importante era que o nome do Senhor viesse a ser glorificado, que a obra de Deus viesse a ser feita. E aqui vem dizendo, quer nos despreze, quer nos difame, quer nos elogie. Somos chamados de impostores. Então, por amor a Cristo, o diabo usando a boca, porque ele usa a arma, que é a boca, que é a língua, para difamar e para mentir, né? Então, sempre ele passou por isso. O inimigo usava pessoas para falar da honestidade dele, né? E além dele ser conhecido, né, por ele ser um instrumento de salvação na vida das pessoas, né? Mas algumas pessoas faziam dele assim, tratava como indiferença, né? Que vem dizendo assim, ó: somos tratados como desconhecido, ou seja, ele não se importava por ele ser tratado como desconhecido. Então ele vem dizendo que estar com Cristo, o eis-me aqui, enfrentar todas essas situações, ao contrário, difíceis, ao qual estamos ganhando no mundo espiritual, humanamente falando, estamos perdendo. Mas aqui em Neemias nós vamos entender que os fracos conseguiram reconstruir o templo do Senhor, né? No capítulo 4, no versículo 2, que o Sambalate, quando eles ficaram furiosos, eles fizeram a questão de mencionar assim. Eles disseram na presença dos companheiros dos oficiais samaritanos, né? O que esses punhados de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imagino que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Penso que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiram de um monte de entulho? Aí nós podemos ver que aí vem já começa a falar, né? E já estava entulhando os poços, já estava dizendo que ia ser desabado, ia construir, ia ser desabado. Ou seja,
A pessoa que não tem a visão de Deus, olha no natural, né? A inveja que está no olho, a maldade, o inimigo que não quer que a reconstrução, seja qual área da nossa vida, porque cada área da nossa vida ela precisa de reconstrução. E o inimigo vai se levantar, né? De qualquer forma ele vai se levantar. Mas o mais importante é não desistir e não olhar para as situações, não olhar para o que o diabo está levantando, para o que ele está dizendo. Se você é uma propriedade exclusiva de Deus, Deus é com você. Não importa a oposição que o inimigo está fazendo. O que importa é que o maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Não é verdade? E voltando para o versículo 6 aqui, que o inimigo quer desestabilizar. Ele quer que aqueles que têm o chamado, aqueles que estão proclamando a liberdade cativa, aqueles que são de Deus, venham parar no caminho e venham reconstruir para Deus, né? Com tristeza, com desânimo, com seu psicológico atacado, né? E aqui podemos contemplar aqui que no versículo 7, no entanto, quando Sambalate e Tobias, os árabes e abumitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. O inimigo quer uma brecha para entrar. Não sei se vai dar para me enxergar aqui por causa do sol. Deixa eu ver se eu consigo enxergar isso. O inimigo, ele queria uma brecha para destruir, mas só que a brecha foi tampada, né, pelo povo de Deus. Neemias colocou o Senhor na frente, colocou a oração, se humilhou perante Deus, né, ou seja, se colocou na dependência de Deus, e Deus tomou a frente, tomou a direção. Os propósitos do inimigo, ele não pôde frustrar a obra de Deus, aquilo que era de Deus, né? Eu digo para você hoje, nada pode ofuscar, nada pode atrapalhar os planos do nosso Deus. O inimigo se levanta para cair. Deus não deixa que o propósito dele, a obra dele seja frustrada, porque nós somos dele. O poder é dele e nós somos o instrumento a qual ele quer usar. Cada um de nós aqui na terra temos uma missão. Cada um de nós que estamos salvos, conhecemos Jesus, nós vamos ser um instrumento de bênção, né? Porque temos que fazer a obra não pode estar parada, o nome do Senhor tem que ser proclamado. E Deus vai ser com aqueles que estão a serviço dele, né? Aqui vem dizendo no versículo 8, eles planejam vir lutar contra Jerusalém e causa confusão em nosso meio. Então, aqui vem dizendo assim, os abumitas, os adoditas souberam que a obra avançava. Então, quando Sambalate e Tobias, né, aqueles que ficaram zombando, falando que podia até ser feito esse muro, mas que ia ser, que poderia desabar, né, que ia logo desabar, que as pedras do muro iriam desabar, aqueles que zombaram, né, dos fracos, como eles mencionaram, né, vem dizendo assim, ó, os abumitas e adoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas. Encheram-se de ira, então eles ficaram irados, né? Tem coisas que nós temos que calar para que o inimigo ele não venha atacar. Tem coisas da nossa vida que ela tem que ser vedada. Você e Deus, ninguém precisa saber, embora você nem precisa abrir a sua boca para falar. Por quê? Porque os próprios perseguidores que se uniram, que se unem, eles mesmos correm atrás
para saber da sua vida. Ou seja, você sabe mais da sua vida do que a pessoa sabe mais da sua vida do que você. Ou seja, muitas vezes é algo que você não conta, você não comente, e as pessoas já sabem mais do que você, porque são pessoas que elas se preocupam mais com a vida do próximo do que com a própria vida. Com isso a vida dela não anda. Com isso, ela se deixa se emprestar para o inimigo, né? Eu não tenho mais muita posição aqui, mas dá para vocês me enxergar aqui um pouquinho, né? Aí, os inimigos estavam querendo já atacar o povo de Deus, estava virado por essa reconstrução. Era algo que não estava sendo feito, né? Não estava sendo feito para prejudicar ninguém. Era o templo do Senhor, mas o inimigo queria acabar, né? Aqui vem dizendo assim, eles planejaram vir lutar contra Jerusalém, e causar confusão em nosso meio. O inimigo queria atacar o povo de Deus para poder causar confusão no meio dele. Ele estava planejando em atacar o povo de Deus, a cidade, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele quer causar confusão, intriga, desavença. Mas só que no nosso meio, ele não pode progredir, ele não pode reinar, ele não vai fazer o que ele quer. Porque tem Deus na nossa vida, no nosso território, e ele não pode invadir, ele não pode tocar na propriedade exclusiva de Deus, ele não pode, não tem permissão para fazer o que ele planeja, o que ele pensa em fazer, porque a nossa vida não é dele, os planos de Deus não é dele. Quem tem o domínio e o controle da nossa vida é o nosso Deus. Ele só acha que está no controle, porque ele sempre se achou, né? No entanto, foi lá dizendo para Jesus, né, que ele poderia se jogar lá de cima, né? Ou seja, como se ele mandasse em Jesus. Jesus não obedeceu a ordem dele. Jesus foi sábio em responder a palavra, o que ele estava querendo dizer, né? Nós sabemos que quando estamos na liderança espiritual, quem manda somos nós, não é o inimigo. Deus nos chamou para ser cabeça e não ser estar por cima e não por baixo. Quando nós estamos por baixo, é o diabo que está liderando. E aqui vem dizendo assim, mas nós oramos o nosso Deus, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda na cidade de noite para proteger. Então, o povo, Neemias, colocou guarda na cidade para proteger, né? Além de ele estar ali agindo no mundo espiritual, ele estava cercando ali também no mundo físico, né? Ou seja, tem coisas, né, que tem que ser sim, além de cobrir o coração, além de ter Deus, temos que colocar, temos que agir também no mundo físico, né? O diabo não pode tocar na nossa vida, né? Hoje em dia tem leis, né? Lei para ser cumprida, lei de proteção. Assim como Deus deu um limite, né, que a água não poderia avançar, aqui no mundo tem leis, né, lei para ser usada, e essa lei tem que ser usada. Na lei de Deus também. A lei de Deus é a lei da justiça que é usada e que não falha. A justiça de Deus é viva. Deus julga com retidão, né? E aqui vem dizendo assim. Então o povo de Judá
Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados, ainda há muito entulho para remover. Então, depois dessa reconstrução, ficou aquele entulho, né? Ainda há muito entulho para remover. Então, depois dessa reconstrução, ficou aquele entulho, né? Para eles carregarem, para eles tirarem daquele lugar. Eles estavam cansados. O povo de Judá foi reclamar lá com Neemias, que ele estava cansado, era muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir um muro sozinhos. Ou seja, quando começa a entrar a murmuração, é onde o inimigo já começa a agir. Ele já começa a ter o domínio, né? Então, enquanto isso, os nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre ele e os mataremos e acabando com seu trabalho. Então, enquanto o povo de Deus estava ali expondo o seu cansaço, os inimigos estavam planejando, né? Antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre ele, mataremos acabando com o seu trabalho. Ou seja, o inimigo estava planejando um meio aonde ele iria atacar o povo de Deus, porque ele estava insatisfeito, ele estava revoltado com essa reconstrução. E sabemos que se nós estamos deixando o inimigo revoltado, inconformado, é porque estamos no caminho certo, porque estamos agradando o nosso Pai, né? E a nossa reação tem que ser totalmente diferente. Temos que se unir ao Senhor a cada vez mais em oração, zelando pela nossa vida espiritual. Nós sabemos que o inimigo usa a língua, usa a boca dele para falar o que quer. Quando não tem, ele vai inventar. Aqui o muro foi fechado, as brechas que via foi tampado, ou seja, não tinha mais como ele entrar, não tinha como ele se filtrar. Quando nós zelamos pela nossa vida espiritual, nossa intimidade com Deus, está vedado ali, né? O inimigo fica furioso, mas quando há uma brecha para ele entrar, devastar, levantar, quando ele não vem numa brecha, ele fica irado, ele está procurando um meio de atacar, mas se tiver uma brecha, a devastação vai ser grande, né? E o inimigo fica mais revoltado porque não está vendo essa brecha, né? E aqui vem dizendo assim, então o povo de Judá começou a se queixar. Vamos lá no versículo 12. Os judeus que moravam perto dos inimigos, nos disseram diversas vezes, eles virão de toda a direção e nos atacarão. Então, os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, eles virão de toda a direção nos atacar. Então chegou até eles lá, olha, eles vão vir em diversas vezes, eles vão vir na nossa direção, vão nos atacar. Ou seja, tem coisas, por saber o que o inimigo está planejando, muitas vezes a pessoa se desespera, age, né? E nós entendemos que somos de Deus, nós não devemos viver daquilo que estamos vendo. Se é uma luta a qual o Senhor permitir passar, nós vamos passar. Se tem que resolver na justiça, vamos resolver. Quem não deve, não tem, né? Ou seja, se o Senhor está realmente na frente dessa batalha, o Senhor vai guardar, o Senhor vai cuidar, né? E aqui vem dizendo assim, no versículo 13, por isso coloquei guardas armadas atrás das partes mais baixas do muro
e nos lugares mais expostos, e dividiu-os por famílias, para que montasse guarda armados com espada, lança e arcos. Então o esquema foram feitos ali para os guardas da cidade de Jerusalém viessem se ter a cada posição, para que se o inimigo pretendesse atacar, eles não conseguiria, porque estavam todos ali, né? Famílias divididas, pessoas que estavam nos lugares certos. Quando fosse atacar, eles não conseguiriam executar o que eles planejavam. E aqui vem dizendo aqui no 14, examinei a situação, reuni nobres, oficiais, e representante do povo lhe disse: não tenha medo do inimigo, lembre-se do Senhor, que é grande e temível. Lute por seus irmãos, seus filhos, suas esposas, seus lares. Ou seja, quando você vê, né? Quando nós estamos em posição de oração, buscando o Senhor, Deus, Ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Imediatamente o povo de Deus, quando eles souberam, eles agiram. Quando Deus revela e fala ao nosso coração, a gente vai vedar, a gente vai cuidar. Não sei como é que tá essa câmera aqui. O sol tá batendo aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai agir. Você vê que eles agiram. Eles colocaram os guardas, né? E é importante, além de ter esses guardas, ele ressaltou que não deveria temer os inimigos, porque o Senhor é grande e temível. Lute por seus irmãos. Mas quando os inimigos souberam do que foram armados, que todos os planos deles caíram por terra, né? E os planos que eles haviam planejado foram frustrados, todos nós voltamos ao trabalho do muro. Então eles foram lá conferir e os planos dele foram frustrados. Tudo que eles planejaram, tudo que eles estavam querendo fazer contra o povo de Deus foi frustrado, né? A Bíblia diz, né, que ele revela o culto profundo escondido, pois toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo nós a condenaremos. Ou seja, aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Aonde a presença do Senhor está, o mal tem que sair. Por um caminho entrou, por 7 vai ter que sair, né? Aqui, a gente podemos ver aqui, né? O apóstolo Paulo, né? Ele estava aqui falando para os coríntios, né? Para eles permanecer na lealdade ao Senhor, aqui em Coríntios, que já muda aqui a passagem bíblica, né? Mas pegando essa passagem que o apóstolo Paulo ele fala referente a manter a lealdade, a integridade e continuar dando um bom testemunho de Cristo por onde for, continuar sendo a luz de Cristo, boa testemunha aqui nessa terra. E ele estava mostrando que as lutas virão, né? E eles poderiam passar por muitas situações assim como ele, mas ele, além de ele ressaltar os benefícios, ele saltou os malefícios que aconteceria no andar com Cristo, mas que no final teria uma recompensa e que Deus estava no controle e que Deus estava na direção. Porque a vida espiritual do apóstolo Paulo
estava alicerçado sobre a rocha. O inimigo, ele não tinha lugar e não conseguia paralisar o apóstolo Paulo, a obra que Deus tem na vida dele. E aqui vem dizendo assim também, que tudo que ele passou serve para que nós venhamos entender e nos encorajar, para que possamos também não deixar com que a tristeza, com que as lutas nos desanimem, né? Porque isso tudo acontece na vida dos filhos de Deus. E se ainda não passou, vai passar. E se isso acontecer, não pense que o Senhor a deixou. Não pense que você está sozinha nessa batalha. Deus quer nos ensinar, quer nos instruir, quer que venhamos ter bagagens espirituais, quer o crescimento, amadurecimento espiritual, né? Mas que as lutas nos desanimem, né? Porque isso tudo acontece na vida dos filhos de Deus. E se ainda não passou, vai passar. E se isso acontecer, não pense que o Senhor a deixou. Não pense que você está sozinha nessa batalha. Deus quer nos ensinar, quer nos instruir, quer que venhamos ter bagagens espirituais, quer o crescimento, amadurecimento espiritual, né? Mas só que ele fala isso porque ele sentiu sim a tristeza no coração dele. Bem, ele diz assim, o nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Ou seja, é claro que quando ele fala, aparentemente, parece que ele não sentiu nada, mas não é verdade. O apóstolo Paulo, ele fala do que ele viveu, do que ele sentiu, a experiência que ele teve, né? Mas ele era ser humano, ele era carne, ele sentiu as dores, ele sentiu o seu coração, ele sentiu a tristeza do abandono, dos rejeitos, né? Ele sentiu vivendo na verdade, sendo leal a Deus, e ter pessoas que não acreditavam nele, ou seja, achava que ele era desonesto, porque ele passou por isso também, né? No entanto, né, você vê também que as pessoas muitas vezes visam muito dinheiro, visam fama, e as pessoas quando vê o crescimento, quando vê alguém proclamando o crescimento, porque quem dá o crescimento é Deus, aí aqueles que não estão no Espírito, aqueles que querem atrapalhar a obra de Deus, acham que está atrapalhando a vida do próximo, mas na verdade está atrapalhando a obra de Deus e muitas vezes é um preço que a pessoa paga, né? Então, nós não devemos tocar no ministério de ninguém, na vida de ninguém, para que não venhamos pagar um preço. Nós devemos se preocupar com a nossa vida, com o que Deus tem para a nossa vida. E continuar falando do amor de Deus, não é verdade? Então, os fracos construíram porque Deus estava na frente, não fracos espiritualmente. Eu digo fracos na boca dos fracos. Como assim? O fraco estava dizendo que o forte era fraco, porque nós somos de Deus e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Fraco é aqueles que nos atingem, fraco é aqueles que é o tempo todo está armando, está arquitetando, planejando em atacar, em destruir a obra de Deus, o servo de Deus. Atacando essa reconstrução, estaria atacando a reconstrução da casa de Deus, onde haveria pessoas adorando o Senhor, onde haveria a proximidade do povo de Deus, união, haveria a manifestação do poder de Deus naquele tempo. E você acha que Deus não responderia esses afrontos, essa zombaria, né? Mas Deus faz a obra por completo.
Se o nosso foco estiver nos inimigos, a gente não vai estar com foco na palavra de Deus, né? E o bom é estarmos ligados no Senhor. Amém? A minha voz está um pouquinho rouca, né? Vocês estão vendo um pouquinho de contraste, a diferença, né? Mas vou melhorando em nome de Jesus. Essa semana vou melhorar. Ontem eu achei que a minha vozinha estava bem suave. Nem postei, né? Eu postei só um pouco no short lá no YouTube, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bom estar de volta, né? Houve um probleminha no meu celular e agora estou aqui. Fiquei um mês sem aparecer aqui para vocês, mas eu estava nas minhas redes sociais e trabalhando com o Senhor, né? Mas não importa se está vendo a oposição se levantando contra a sua vida. O que importa é que maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo, né? Lembrando que nós não precisamos de crédito, né? Não precisamos de aprovação das pessoas que têm treva nos seus olhos para fazer a obra de Deus, porque quem tem bons olhos vai olhar como Jesus, não com o olhar do julgador, porque nem Jesus julgava, né? Cada um sabe o que tem que ser feito na sua vida e quem pagará o preço é nós, se não se mantermos na integridade e na verdade ao Senhor, né? Então, nós devemos fazer o que o apóstolo Paulo fez, dizendo assim, servimos que as pessoas nos honrem, servimos que as pessoas nos honrem, que nos desprezem, quer nos difame, quer nos elogie. Somos chamados impostor apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos, né? Ainda vem dizendo outras coisas aqui. O apóstolo Paulo ele manteve muita paciência, bondade, em tudo que ele conviveu, em tudo que ele viveu. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é viva e eficaz e ela penetra até a divisão da alma, do espírito e medula. A obra de Deus é feita quando nós damos liberdade para o Senhor, né? É claro que vai acontecer de termos muitos obstáculos, porque a nossa vida, muitas vezes, ela fica muito atarefada, mas se nós não colocarmos o Senhor na frente, não reservar esse momentozinho para o Senhor, a gente vai fazer o quê? A gente não vai conseguir fazer a obra de Deus, né? É claro, hoje nós temos tempo para estar aqui, mas vai ter outros dias que a gente precisará de resolver outros assuntos que a gente não vai poder estar aqui. Mas em todo tempo devemos dar graças ao Senhor, né? Quando vocês estão me verem aqui nas câmeras, eu estou lá escrevendo. Então, já agradeço por cada inscrito, né, nesse canal e também convido vocês no YouTube a olhar lá na comunidade, que quando eu não estou no canal, vocês dão uma olhadinha lá, que eu coloco o versículo do dia e também muitas vezes hora da leitura bíblica. Eu coloco lá na comunidade. Vocês podem acompanhar, meditando lá na palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui, né? Esse cenário abençoado. É um lugar público, né? Onde todo mundo pode estar, fazer o que quer, mas nós sabemos, né, que a batalha é espiritual, né? E que tudo devemos dar graças ao Senhor, né? Então, a palavra de Deus é assim encerrando aqui. Eu espero que a palavra de Deus tenha falado no seu coração. Você que gosta desse conteúdo da palavra de Deus, eu peço que vocês venham se
inscreverem no canal, tocar no sininho para que toda vez que tiver vídeos novos, ele está notificando a você para que você possa estar juntinho aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus, né? Recebendo do alto as bênçãos de Deus. E dá uma curtida no vídeo que você vai estar dizendo para o YouTube que esse canal é relevante, é um canal abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a nossa quarta-feira, em nome de Jesus, que a paz de Cristo tenha